O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levantar contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Durante o ano 2024, o ano que nós celebramos o Evangelho de Marcos, ano B, nós precisamos fazer uma introdução sobre o Evangelho de Marcos. Marcos foi companheiro de Paulo em suas viagens missionárias, escutou Paulo pregar o Evangelho e depois deixa de seguir Paulo para seguir Pedro. E talvez foi Marcos que escutou as pregações de Pedro e escreveu as suas cartas. O Evangelho de Marcos é o evangelho mais antigo que nós encontramos. Dos 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, Marcos é o evangelho mais antigo. Foi escrito antes dos anos 70 e foi escrito para aqueles que estavam se preparando para receber o batismo. Por isso, Marcos tem 2 objetivos. Primeiro, mostrar quem é Jesus. E segundo, mostrar quem são os seguidores de Jesus. No capítulo 3 do Evangelho de Marcos, que nós estamos lendo nesse período, podemos ver que a vida de Jesus não está sendo fácil. Apesar de Jesus realizar grandes sinais, incontestáveis, apesar de muita gente ter vindo de todo lugar para ser curado e ouvir sua pregação, Jesus vai sofrendo grandes adversidades de seus opositores. Já no capítulo 3, quando Jesus cura um homem de mão seca durante o sábado na sinagoga, podemos perceber que os fariseus e os partidários de Herodes saem e começam imediatamente a tramar como Jesus iria morrer. Ou seja, no capítulo 3, versículo 6 do Evangelho de Marcos, Jesus já está jurado de morte. E podemos até pensar, hoje, ser católico, ser seguidor de Jesus, não é algo fácil. Devemos estar preparados para a rejeição e também
até sermos motivo de calúnia e de maquerência. Hoje, nós encontramos um grupo de doutores da lei que vieram diretamente de Jerusalém com uma sentença já preparada. Eles não investigam a vida de Jesus, eles não examinam os milagres que Jesus realizou, simplesmente vêm com uma opinião pré-determinada. Jesus expulsa os demônios em nome de Beelzebu, que é o príncipe dos demônios. Nós temos uma acusação séria. Eles visam não encontrar a verdade e não descobrir quem é a pessoa de Jesus. Eles têm a intenção de desqualificar Jesus. E muitas vezes, em nossa comunidade, em nossa vida religiosa, quando nós estamos fazendo bem, quando nós estamos tendo êxito em nossos trabalhos, encontramos certas oposições que visam nos desqualificar em nosso trabalho, até mesmo coisas infundadas, coisas mentirosas que são atribuídos tanto para o padre, como também para o bispo, como para o Papa, ou até mesmo nós, coordenadores, lideranças em nossas comunidades, nós encontramos oposições até mesmo internas. Bem, Jesus responde estas oposições. Primeira resposta que se dá por meio de parábola. Jesus mostra que é incoerente ou até mesmo inconsistente a acusação de expulsar os demônios em nome do príncipe dos demônios. Por quê? Ele coloca a parábola de uma guerra civil. Se o reino de Satanás está dividido, então não vai poder manter. Satanás não se opõe a Satanás. E aí temos até uma revelação importante de Jesus. O reino do mal é um reino organizado, com hierarquia, que tem até uma certa subordinação, não é uma facção com vários demônios se opondo, mas sim eles trabalham em conjuntos. Se o reino de Satanás está dividido, então chegou o final desse reinado. O segundo argumento consiste também na família. Se uma família se divide, logo ela não pode subsistir. Se a família de Satanás está dividida, então não pode subsistir. Esses dois argumentos, em forma de parábola, mostram que é inconsistente a acusação dos fariseus ou dos doutores da lei de que Jesus expulsa os demônios em nome de Beelzebu, que é o príncipe dos demônios. Mas Jesus mostra que ele expulsa os demônios pelo dedo de Deus, ou seja, o dedo simboliza o poder. Então, Jesus expulsa os demônios pelo poder de Deus. E aí ele vai trazer uma grande revelação. Ele é o homem mais forte do que Satanás. Ele entra em sua casa, amarra esse homem, que é Satanás, e retira de Satanás as pessoas que estão sobre o seu poder. Jesus continua falando da necessidade de nos abrirmos para a graça. Todo pecado será perdoado, contanto que nós colaboremos com a nossa liberdade para o perdão de Deus. Se nós não colaborarmos, o perdão de Deus não pode chegar até nós. Eu percebo muito em nossas comunidades, em nossa igreja, muitas pessoas que vão se confessar
com esta grande alegria de estar aberto para a graça de Deus. Para receber o perdão de Deus, é necessário querer receber o perdão de Deus. Eu acredito que todo mundo quer receber o perdão de Deus. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Somente um pecado. Um pecado. Talvez que não seja um pecado, mas sim uma atitude de não crer, de não aceitar a ação de Deus por meio da pessoa de Jesus. Veja, se nós negamos que Deus age por meio de Jesus, atribuindo a Jesus a ação do mal, então nós estamos nos fechando ao perdão de Deus. Esta é a grande blasfêmia. Podemos falar mal, podemos pecar, cometer os mais horríveis dos pecados, mas nos fechar para a ação misericordiosa de Deus, voluntariamente, isto nos condena eternamente. É impressionante perceber a ação do mal. O mal transforma aquilo que é bom em maldade. Faz com que nós compreendamos aquilo que é bom como mal. Isso é a ação do mal em nossa vida. E também inverte. Faz com que aquilo que seja compreendido e entendido como maldade, como algo bom e nobre. O certo é amar o que é digno de amor e odiar o que é digno de ódio. Mas quem está dominado pela ação do mal, ama o que é digno de ódio e odeia o que é digno de amor. Que o nosso coração possa sempre estar aberto para o perdão de Deus, reconhecendo que a misericórdia e o poder divino age na pessoa de Jesus Cristo. E louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.